Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o Bruno Almeida Maia, que é um pesquisador de um assunto que é pouco pesquisado na filosofia no Brasil, então é uma honra poder ouvi-lo falando sobre esse tema, que é a moda. Então, tem vários autores que trabalharam com isso, mas no Brasil, quando são lidos, esse assunto não é tão valorizado, né? Então é importante que tenham pessoas que apontem, né, para esse tipo de tema e mostrem, não, mas isso foi falado, já tem alguns autores que falaram disso. E eu vou começar perguntando, ele é pesquisador da Unifesp, na filosofia, né, a Federal de São Paulo, perguntando sobre por que você acha que existe essa desvalorização acadêmica desse assunto na filosofia brasileira e como que foi para você escolher esse tema, esse objeto de pesquisa. Obrigado, Bruno, pela presença aqui. Boa tarde. Obrigado, Caio. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, aqui no Conversações Filosóficas. Tenho acompanhado o seu trabalho e, enfim, um trabalho muito bonito aí em dar voz aos pesquisadores e aos jovens pesquisadores também. E cumprimentar, enfim, quem está assistindo esse vídeo. Bom, como o próprio Caio disse, eu sou pesquisador em filosofia pela Unifesp, a Federal de São Paulo. Venho desenvolvendo uma pesquisa desde o ano de 2012, que começou ainda na graduação, sobre a relação entre a literatura e a moda nos escritos tanto dos autores brasileiros quanto dos autores europeus. José de Alencar, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Marcel Proust, Virginia Woolf, que foram autores que se apropriaram desse fenômeno social, dessa organização social da aparência que é a moda, seja como um recurso de figuração do tempo histórico ou como uma espécie de recurso de linguagem mesmo, né? Se apropriando aí dos elementos que constituem a moda. Ora, depois, então, eu acabei migrando, né? Continuei esse tema de pesquisa, sempre pensando nessas relações entre moda, literatura, moda e arte, sempre esses diálogos com outros saberes das ciências humanas ou com outras linguagens artísticas. Bom, até que eu já conhecia, né, a parte da produção intelectual dele, o Walter Benjamin. Atualmente eu pesquiso a questão da moda, a noção de moda, que ele vai transformar na realidade a partir de uma noção sociológica que se transforma num conceito filosófico. Eu posso falar depois melhor sobre isso. No Benjamin, esse tema é capital, vai aparecer tanto no trabalho das passagens, quanto em alguns momentos do livro sobre Charles Baudelaire, né, o poeta, um lírico, aqui no Brasil está traduzido como lírico no auge do capitalismo. Bom, então a pesquisa hoje ela se desenvolve nesse lugar. Eu tenho atuado em instituições de ensino, tanto privada quanto pública, por exemplo, a ECA, a Escola de Comunicação e Arte aqui da USP de São Paulo, a FAAP, Centro Universitário Belas Artes. Atualmente recebi um convite do Instituto Europeu de Design para pensar um curso de pós-graduação. Então, são lugares que eu transito que não são necessariamente na filosofia, são cursos de design, design de moda, curso de comunicação, de consumo, publicidade, mas que são cadeiras que são ocupadas ou por sociólogos ou por filósofos, enfim, profissionais e pesquisadores ligados à área das ciências humanas. E também, enfim, cursos livres de extensão nas unidades SESC, oficinas culturais aqui do governo do estado de São Paulo, na Adelina Instituto, que é uma instituição de ensino também aqui de São Paulo. Enfim, tenho ocupado esses lugares, sempre pensando a filosofia a partir da concretude dos fenômenos, né? A partir de uma pergunta para a atualidade e perguntando algo para a atualidade presente, dialogando, então, portanto, com a tradição. Ora, tradição, eu acredito que a partir daí a gente possa começar a responder a sua pergunta, né, sobre a questão de uma possível tradição dos estudos de moda vinculados às ciências humanas no Brasil. Ora, especificamente, né, se a gente for parar para pensar em termos históricos, a própria tradição da teoria de moda ela é muito recente, né? Começa a se analisar esse fenômeno social no final da modernidade do século XIX, né? O primeiro vai ser o Wendler, que ainda não vai dar uma análise muito detalhada sobre a moda, ele cita a moda como um dos elementos para a questão da teoria da classe ociosa. Depois vem o Simmel, em 1905, que publica um ensaio que vai ser seminal para se pensar a teoria de moda, que é o Filosofia de Moda.
no contexto da sociologia alemã, por mais que ele fosse vinculado à sociologia alemã, o ensaio enfim, é belíssimo e complexo de elementos filosóficos, tanto que o Benjamin foi aluno do Simmel, como nós bem sabemos, e foi influenciado pelo pensamento de moda do Simmel. Ora, depois na filosofia especificamente vem o Walter Benjamin, né? E aí depois eu quero voltar no Benjamin, se tivermos a oportunidade, porque eu penso que esse tema no Benjamin ele passa despercebido, quando na realidade tanto o tema quanto o conceito da moda são capitais para o pensamento benjaminiano. A gente pode explorar isso depois com mais calma. Pensando ainda nessa tradição, depois vem o Roland Barthes na década de 60, quando vai analisar por meio da semiologia, da semiótica, né, a questão da moda como um sistema não fechado, um sistema linguístico, um sistema que produz um significante, que produz significados por uma linguagem verbal. Depois o Pierre Bourdieu, quando vai pensar, né, a questão da distinção social, até chegarmos aos autores mais contemporâneos, sobretudo o Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, que escrevera em 1987 O Império do Efêmero, a moda e seu destino nas sociedades modernas, e no Lipovetsky, então, a gente tem uma grande virada nos estudos de moda. Contemporâneo a ele, agora trazendo para a situação do Brasil, brasileira, porque lá na Europa, inclusive, existem cadeiras, existem dentro dos departamentos sub-áreas que vão trabalhar a questão da teoria de moda. A gente pega, por exemplo, na própria Sorbonne, enfim, tem um núcleo lá muito, no qual o Maffesoli, apesar de ser da sociologia, ele pertence também ao Michel Maffesoli. Aí nós temos na Universidade de Bolonha também, que tem a Daniela Calanca, o Paulo Ciortinelli, que vão pensar a moda a partir do viés filosófico e sociológico. Ora, então, no exterior, sobretudo no contexto europeu, na Inglaterra e nos Estados Unidos, é um tema que é debatido dentro da filosofia, dentro das ciências humanas. No Brasil, o que acontece? Nós só tivemos um primeiro curso de design de moda, de estilismo, nos anos 80, em 1987, que foi o primeiro curso de moda no Brasil, pela Santa Marcelina, a Faculdade Santa Marcelina aqui de São Paulo, das Irmãs Marcelinas. Ora, antes os costureiros, se a gente pensar na geração do Denner, do Clodovil, né, ali dos anos 60 e 70, Marquito, José Gallegos, todos eles iam para o exterior, sobretudo para Paris, para estudar, né, as técnicas artesanais ligadas à alta costura. Bom, então a questão da emergência de uma teoria de moda no Brasil, ela é concomitante com a fundação do curso de moda. Logo depois, então, enfim, a FAAP também abre um curso de estilismo e de design de moda. Atualmente a USP, assim, há uns 10, 15 anos, mais ou menos, também abriu um polo na Zona Leste de design de têxtil. Então tem uma produção que eu não diria que ela é incipiente, mas ela é jovem. Ela é jovem por conta dessa questão acadêmica universitária, dos cursos, mas também porque a Semana de Moda no Brasil, ela começou só nos anos 90. Primeiro com Fito Ervas Fashion, depois Morumbi Fashion e São Paulo Fashion Week. É claro, como você está falando de uma pesquisa que ela tem um diálogo com o tempo histórico, com a atualidade presente, ela vai ser influenciada por essas questões, né? A fundação de um curso, uma semana de moda, o estabelecimento enquanto instituição da própria moda naquele país. Pouco comentado é que a professora Gilda de Mello e Souza, a grande professora Dona Gilda, como ela gostava carinhosamente de ser chamada, foi a primeira, a gente pode dizer, a que introduz a teoria de moda no Brasil na década de 50. Isso é pouquíssimo comentado. Gilda foi orientada pelo Roger Bastide, como nós sabemos, foi um dos professores e orientador dela na década de 50, no que seria hoje a FEFELESH, né, da USP, e ela defende uma tese intitulada O Espírito das Roupas à Moda no século XX, do século XIX, perdão. Né? O livro chama-se O Espírito das Roupas à Moda no século XIX, que foi lançado nos anos 80. Nos anos 50, a tese chamava simplesmente A Moda no século XIX. E é uma das teses mais belas de produção filosófica, sociológica, na teoria de moda. Eu ousaria dizer que, inclusive, é uma das escritas mais bonitas dentro da acadêmica, porque Gilda consegue o rigor
conceitual, sem ser academicista. Ela fala para um público tanto da academia quanto para um público que não pertence à academia. Então, isso é pouquíssimo comentado. Gilda abriu muitíssimo essa senda no Brasil antes do Roland Barthes. Olha que interessante. Antes de uma tradição francesa, no próprio país de origem da moda, se debruçar sobre esse tema. Muito bom, Agildo. E daí você, quando você se interessou, você pensou em construir um projeto a partir das referências europeias ou a partir da relação dessas referências com a obra da Gilda e desse campo que veio se constituindo mais recentemente? Então, na realidade, eu comecei especificamente pelo Benjamin, né? Então, na realidade, foi muito interessante porque na pesquisa de moda e literatura, eu passava pela Gilda, só que essa pesquisa era uma pesquisa marginal, ela não era dentro da academia. Eu tinha orientações de bastidores com alguns professores, enfim, conversas informais. A própria professora Olgária Matos contribuiu muitíssimo para a minha pesquisa. Sou muito grato a ela, mas essa pesquisa era uma pesquisa marginal que eu fazia dentro da academia por um interesse e dava aulas, cursos livres e cursos de extensão fora da academia. Bom, quando então eu começo a fazer a pesquisa mesmo, é o Walter Benjamin, né, que como nós sabemos, é um filósofo que vai ser um crítico à noção de modernidade, à noção de modernismo, ao falso progresso, a uma concepção de história positivista, historicista, linear. Enfim, ele dera uma atenção muito grande para uma análise do processo de modernização da metrópole de Paris, e evidentemente no Benjamin, que foi o autor que eu acabei encontrando um diálogo muito mais próximo do que eu pretendia, no trabalho das passagens, ele vai esmiuçar, então, a partir de um diálogo com outros autores, porque a gente sabe que o trabalho das passagens não é um ensaio acabado, não é um livro acabado, é o trabalho das passagens, são citações que ele toma de empréstimo de autores do século XIX e XX, tanto da literatura quanto da teoria, e ele também, junto com essas citações, ele faz uns comentários a partir daí. Ora, então o diálogo se deu primeiramente com esses autores do contexto europeu. Atualmente eu tenho trazido novamente, né, a Gilda, que foi a minha origem, ela tem reaparecido na pesquisa, tanto que faço um convite, inclusive, a quem está nos assistindo, a partir do começo de junho, as inscrições acho que abrem agora dia 27, no CPF SESC, Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Eu vou dar um curso inteiro sobre o espírito das roupas. Chama-se O Instante das Formas, sobre o espírito das roupas e sobre o espírito do tempo. Então, eu vou fazer uma passagem, uma análise estrutural mesmo, contextualizando com a sociologia, a literatura, a história da moda, a história da filosofia, os autores que a dona Gilda dialoga, a partir do espírito das roupas. Então, eu tenho, de uma certa maneira, feito um diálogo entre a dona Gilda e o Benjamin, porque eu acredito que ambos têm um diálogo aí. Quem sabe não seja um projeto futuro. Apesar que eu não tenho conhecimento, acredito que não, porque, né, a recepção do Benjamin no Brasil é tardia, que ela tenha lido o Benjamin. Eu acredito que não, mas eles têm muitas relações possíveis. Muito interessante. Eu quero que você volte ao Benjamin, mas antes de você explicar um pouco melhor, eu queria fazer uma outra pergunta sobre o termo espírito e o termo sistema, que você falou da semiologia, do Barthes. O que tem de diferente em pensar a partir da ideia de espírito das roupas e a semiologia, como o Barthes pensava, né, o sistema? Como que você vê esses dois projetos? Você estava falando de que no Brasil, antes mesmo do Barthes, a gente tem a Gilda, né? Além dessa questão histórica, dessa questão da diferença entre Brasil e França, o que na análise das duas obras você vê, antes da gente voltar lá para o Benjamin? Claro, claro. Então, na realidade, o sistema da moda, né, é a fase estruturalista, pós-estruturalista do Roland Barthes, década de 60. O livro é de 67, é um ano antes do maio de 68. E no sistema da moda, o Barthes, que sempre deram uma atenção, né, muito especial para a questão dos temas concretos da filosofia, das ciências humanas,
sistemas, ele vai, então, portanto, analisar a questão da moda no início do prêt-à-porter, ou seja, no início de uma democratização da moda, quando a moda se torna mais acessível às outras classes sociais. O projeto dele ali é muito claro, ele diz desde o do primeiro capítulo, que chama-se o método, no qual ele vai expor qual a metodologia que ele encontrara para desenvolver essa pesquisa, que se trata, então, de analisar a moda a partir de a relação que ela tem enquanto produtora de enquanto significante produtora de significado. Portanto, estamos no sentido mais clássico do que é a semiótica ou a semiologia. Ora, só que tem uma questão, o Barthes não vai analisar, isso que é muito interessante, as imagens de moda. Se a gente parar para pensar hoje, sobretudo numa sociedade pós-internet, as redes sociais, enfim, o fluxo constante de imagens, que já estava posto nos anos 60, mas que hoje cada vez mais a gente não... é praticamente causa uma angústia em tanto consumo, ao invés dele analisar as fotografias e as imagens de moda, que são as primeiras formas de exposições da moda, ele vai analisar as legendas das revistas de moda. Então ele vai pegar, por exemplo, a Marie Claire, a Elle, sempre revistas francesas de moda, e nos editoriais de moda, geralmente, antigamente, eles colocavam legendas. Então, por exemplo, vestido romântico estilo anos 60, e aí vinha o nome da marca e o preço. Bom, o que é um vestido romântico? O Barthes vai dizer, existe uma arbitrariedade aqui entre o significante e o significado, né? Essa arbitrariedade da linguagem verbal nas legendas das fotografias que interessava o Barthes. Bom, depois ele retoma uma formulação, porque ele escreveu vários ensaios para jornais e para aulas, inclusive, sobre a questão da moda. No finalzinho da década de 70, quase na virada no final da trajetória dele, ele reafirma, ele diz, eu assumo que o livro Sistema da Moda for um grande fracasso. Né? E por quê? Porque ele vai dizer, eu não deveria ter analisado pela produção literária da moda, por esse signo não verbal que é escrito, eu deveria ter analisado a imagem, né? Porque o Barthes da primeira fase do Sistema da Moda, ele tinha uma visão um tanto quanto século XIX do que era a fotografia. Ele ainda estava muito naquele registro de que a fotografia ela é um registro do real, ela é um índice do real. Quando na realidade ela não é, ela cria um imaginário, ela transfigura o sentido do real. Ele depois vai retomar essa ideia, modificando-a na Câmara Clara, também dos anos 80. Bom, sistema da moda. Por sistema, o que se entende por sistema na tradição filosófica? Se pensarmos aí os sistemas filosóficos do século XVII para o XVIII, né? E aí os principais sistemas da filosofia moderna é o kantiano e também, sobretudo, o hegeliano. Né? O sistema é uma totalidade fechada, né? No qual nada escapa e nada fica de fora. Né, como se tivéssemos a impressão, ao lermos os cursos de estética de Hegel, a fenomenologia do espírito, a lógica, de que há ali uma concatenação, uma espécie de diálogo entre todas essas áreas que pressupõe uma explicação da realidade. Bom, essa é a noção de sistema. Então, portanto, o sistema é uma totalidade fechada. Ora, o Barthes, logo no começo, ele vai falar, não estou me filiando, eu entendo sim o que é sistema na tradição filosófica, só que a moda ela deve ser pensada como um sistema porque ela tem características próprias, ela tem leis próprias, sobretudo a moda a partir do século XIX, ou seja, a moda no seu sentido moderno, porque a moda é um fenômeno que existe desde a virada do 14 para o 15, ela nasce na corte francesa. Ele vai dizer, sobretudo a moda ligada à Revolução Industrial, ao capitalismo moderno, ela é um sistema, ela tem leis, ela tem características, só que ela é um sistema aberto. Por que ela é um sistema aberto? E isso daí talvez seja uma intuição, não sei se uma intuição transformada em conceito, que o Barthes teve na década de 60, porque ele vai perceber que mesmo a moda, desde o século XIV até o século XV, ela se alterara conforme o tempo histórico, ela se modificara segundo o desenvolvimento das forças produtivas, portanto, da técnica e da tecnologia. Então, as suas características também se modificaram. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, para ficar mais claro o que eu estou dizendo, quando a moda se dava no contexto da corte, né, sobretudo na corte de Versalhes,
mas também nas cortes do que seria depois a Itália, a Espanha, do que seria depois também, em algum contexto, do que seria a Alemanha. Então, isso transitava entre os aristocratas. Toda a produção, né, era uma produção artesanal, feita pelas mãos dos artífices. E as modas, elas demoravam muito para mudarem, né? Você tinha uma passagem de tempo que era muito mais rigorosa, muito mais vagarosa do que nós temos hoje. Com a entrada do capitalismo moderno, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, primeiro que nasce a noção de classe social. Então, você vai ter uma sociedade dividida em classes sociais, tanto a divisão social do trabalho, quanto a divisão sexual do trabalho. Bom, segundo que a maneira como se produz, dadas as condições da técnica e da tecnologia, a invenção da máquina de tear, a máquina de costura caseira, que era algo que não existia antes do século XIX, né? A própria Revolução Industrial, ela é impulsionada pelo algodão. Marx cita isso no trabalho do Capital. Aliás, ele começa, vejam bem que interessante, ele começa analisando a mercadoria para destrinchar, né? Porque ali ele parte da crítica imanente, então ele parte do fenômeno para chegar ao conceito universal do que é o capital. Para analisar a mercadoria, ele pega um casaco como exemplo. Porque ele sabia que, né, obviamente, claro, que quem impulsionou a Revolução Industrial fora a indústria têxtil, o algodão, a produção do algodão. Ora, então, essas mudanças também que acompanham a economia, a política, as estruturas de pensamento de uma época, as artes, a cultura, elas vão modificar aquilo que o Barthes chama de sistema da moda, né? Por isso que ela não é um sistema fechado, ela é um sistema que está sujeito a mudanças. Ele não está muito diferente do que é o próprio capitalismo, né? Se a gente pensar que o capitalismo ele se reinventa constantemente, ele se pretende um sistema, ele se pretende uma totalidade, ainda bem que não é, ainda, mas ele se reinventa no tempo histórico, né? Dadas as condições históricas, dado o desenvolvimento da luta de classes, enfim, a questão dos recursos naturais, das riquezas, enfim, de toda uma dinâmica histórico-social que vai modificar também a técnica, a tecnologia, a partir dos anos 90, né? Esse capitalismo digitalizado, como a gente diz, enfim. Então, basicamente, esse foi o trabalho do sistema da moda, quando ele passa a analisar, então, essa questão da moda como um elemento semiótico e como um sistema não fechado. E o espírito? Onde é que você vê a diferença da moda do sistema para o espírito? Aliás, sua explicação foi muito esclarecedora quanto ao sistema. Obrigado. Então, o espírito, né, evidentemente que a noção de espírito, por mais que ela esteja ligada já à filosofia antiga, né, se pensarmos aí o espírito como a vida do espírito, o conjunto das faculdades que compõem, né, o pensamento, a experiência do pensamento, mas espírito aqui se remete ao espírito hegeliano, né, sobretudo o espírito hegeliano, Geist, no sentido de que esse espírito, onde se manifesta esse espírito? Né? Se pegarmos aí a filosofia da história hegeliana, o espírito nada mais é do que a razão que, por meio da dialética progressiva, né, percorre todo o curso da história. Então, a Grécia, rumo à Idade Média, rumo à Idade Moderna e rumo à modernidade. Ora, mas como que esse espírito ele se manifesta? Ele se manifesta segundo Hegel, pensando a história política, se manifesta nas instituições, nas leis, nos arranjos sociais, depois no Estado, na concepção de Estado moderno. Todas essas concretudes, essas formas político-sociais são manifestações sensíveis do espírito. Bom, a dona Gilda, né, pensando aí essa questão tanto quanto hegeliana, ela vai se apropriar para pensar a moda como um espírito do tempo, aquilo que a gente chama de Zeitgeist, né, no sentido de como que uma certa sensibilidade, um certo gosto de uma época, uma certa imaginação e o imaginário, como que ele se manifesta na concretude da existência. Em outras palavras, a vestimenta nada mais é do que a forma do tempo histórico.
né? Eu costumo dizer algo que é muito óbvio nas minhas aulas, talvez para a gente que é da filosofia, não sei, fica meio espantado, mas para os alunos de moda isso faz muito sentido, de que o que é a história? A história não existe, né? A história é uma abstração teórica, né? Como que a gente consegue lidar com a história? Ou pelos documentos, né? As fontes historiográficas, enfim, a questão da memória, mas pela concretude da existência, né? Nós percebemos a passagem do tempo, esse espírito se manifestando nas formas, e aí forma a gente não pode esquecer, que é uma palavra que Hegel utiliza muito nos cursos de estética, sobretudo quando ele vai falar da questão da vestimenta na arquitetura, né? A relação etimológica da própria palavra com imagem, biden e bildung, né? Formação. Bom, então, como que a história se manifesta? Ela se manifesta pela concretude da existência, né? Pela arquitetura que se modifica, pelo gosto de uma época manifesto nas modas que passam, pelas as pessoas que envelhecem. Então, é essa manifestação sensível que nos dá uma dimensão da passagem do tempo. E a passagem do tempo, devir, é uma questão histórica. Benjamin vai dizer, a história não é feita de acontecimentos, ela se decompõe em imagens. Ou seja, a nossa relação com a história, é a historiografia que o Benjamin vai propor, inclusive, a partir da moda, é uma relação visual. Ora, o que a moda nos ensina? A moda nos ensina a percebermos o tempo histórico. Tem uma versão do Charles Perrault, da Bela Adormecida no Bosque, que a Bela Adormecida, como a gente conhece, um conto de fada que fizera parte da nossa infância, ela dormira 100 anos. A partir de uma maldição que a bruxa jogara, ela fura o dedo com, né, a roca de costura e ela dorme um sono profundo de 100 anos. Como que ela sabe que passaram 100 anos? Porque quando a gente dorme, a gente não tem consciência. Ou o tempo se dilata, o tempo se contrai, porque quando ela vê, ela olha ao redor, ela percebe que as modas passaram, os penteados mudaram, as roupas mudaram, a mobília mudaram. Então, aí que ela tem uma consciência da passagem do tempo. Bom, então o espírito, em poucas palavras, seria, então, ele se manifesta essa sensibilidade a espírito enquanto, né, no sentido hegeliano de uma razão, se bem que a própria noção de espírito ela é bastante contestável, mas isso seria um outro assunto, uma outra digressão contestável dentro da moda, tá? Não estou falando, evidentemente, dentro da filosofia hegeliana. Mas é o espírito que ele se manifesta nessas formas da vestimenta, né? O espírito, ele precisa se manifestar de algum modo. E no caso aí da moda, é por meio das formas, ou das figuras, se a gente quiser também, pensando no sentido de figura, no sentido do Eric Auerbach, né? Que ele vai pensar a figura como algo manifesta no tempo. Muito bom, Bruno. Acho que aí você já eu respondi? Trouxe, sim, e trouxe o Benjamin novamente, que era a outra pergunta que eu ia te fazer, né? Você falou, mais à frente eu posso retomar, então se você quiser Claro. explicar um pouco melhor o conceito no Benjamin, né, que você acabou mostrando também a relação com a Gilda, embora você também tenha dito, talvez ela não tenha lido e tudo, mas os encontros, eles existem entre autores ainda que não tenham um conhecido o outro, Conhecido enfim. o outro. Mas aí, Você se tem você quiser razão. falar mais sobre o Benjamin, agora fica à vontade aí sobre essa passagem que você está trabalhando conceitualmente, né? Você falou algumas coisas, mas talvez você queira dizer um pouco mais sobre isso no Benjamin. Claro, claro. Então, na realidade, por que eu me interessei pelo Benjamin, né? Eu me apaixonei por ele. Eu tenho que ser sincero, porque eu não acredito em pesquisa sem paixão. Bom, porque ele tem um certo marxismo, ele tem uma certa, né, filiação ao materialismo histórico, só que é um marxismo sensível, que me desculpem os marxistas, eu não me lembro agora se foi o Antônio Cândido que uma vez falou que o Benjamin, ele era um marxista que lia Proust, né? Então, ele tem aí um certo refinamento de espírito. Bom, e porque também o Benjamin, não só como um crítico, como um teórico da modernidade, da noção de modernidade, uma crítica a ela, soube olhar essas transformações técnicas e tecnológicas no advento da burguesia. E, mais ainda, ele não tem uma visão um tanto quanto contrária, pelo menos ao Adorno dos anos 40,
40, 50, de todas essas questões da burguesia, né, o romance burguês, a fotografia, a moda, o cinema, ele não tem uma posição, um tanto quanto adorniana, no sentido de uma crítica que desconsidera os elementos positivos. Né? Em outras palavras, o Benjamin vê potência revolucionária em absolutamente tudo. É como se as coisas, ele não usa essa expressão, tá? Eu vou usá-la só para ficar mais claro. É como se ele percebesse um sentido negativo em cada técnica, em cada tecnologia, em cada expressão e forma artística ou cultural da modernidade, de patrimônio cultural da modernidade e da burguesia, mas também ele visse tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Então, a gente pode pensar, sim, que a fotografia ela pode ser usada para fins regressivos, forças regressivas, como for usada durante o século XIX, para uso né, de fisionomia dos criminosos, quanto também o cinema, né? O cinema foi usado pelo nazismo, aliás, a maior propaganda nazista foi por meio do cinema. Bom, e também existe um lado positivo, né? Há um lado emancipatório, por exemplo, do cinema com Charles Chaplin, que ele vai analisar os filmes de Chaplin e vai dizer, Chaplin tem o gesto inacabado, o gesto mecanizado, como o gesto automatizado do operário no chão de fábrica. Dito isto, a moda também tem, né? Ele vai perceber uma potência, uma dinâmica tanto positiva quanto negativa na moda. Primeiro eu vou fazer aqui uma breve digressão no percurso sobre a questão da moda no Benjamin. Se o trabalho das passagens ele teve pelo menos 3 fases, né? Começando a sua pesquisa em 1927, 26 para 27, até os anos 40, quando o Benjamin comete suicídio. Bom, no arquivo B, ele é todo dividido por arquivos. No arquivo B, nós temos o arquivo B chamado moda. Ou seja, logo quando você entra no trabalho das passagens, você tem um arquivo chamado moda, e que não é um arquivo pequeno, não é pouca coisa. Só que, e aí eu tenho as minhas suspeitas, inclusive eu escrevi agora recentemente uma resenha para a revista Dissonância de Teoria Crítica da Unicamp. Os comentadores de Benjamin, tanto lá fora, no exterior, quanto aqui, só passaram de uma maneira muito en passant mesmo, como se aquela questão não fosse, né, uma questão digna de olhar, por vários motivos. Primeiro, porque a filosofia benjaminiana e ela é belíssima, né? Ela tem elementos ali contraditórios, ela é cheia de movimento, cheia de contradição, então tem muito tema a ser explorado. Segundo, que o Benjamin, no Brasil, ele entrou por um viés do materialismo histórico. Né? E aí, bom, aí você tem urgências ali do materialismo histórico que desconsidera a moda como fenômeno social das próprias contradições do capitalismo. Bom, recentemente publicaram 2 livros de 2 comentadores, o Philippe Dart, que é um inglês, e o Ulrich Lehmann, que é um americano, que vão se dedicar à questão da moda no Benjamin. Bom, então, primeiro que no arquivo, no trabalho das passagens, você já tem ali, logo na entrada, a questão da moda. Só que vamos agora dar um salto de tigre, como o próprio Benjamin usava a expressão na tese 14 sobre o conceito de história, né? Esse salto não linear no tempo histórico. Vamos então para 1940. 6 meses antes do suicídio nos Pirineus, Benjamin começa a redação daquele que seria uma base metodológica para o seu livro sobre o Baudelaire, que nunca foi concluído. Qual que é essa base? As famosas teses sobre o conceito de história, que tem pesquisas infinitas, todo mundo já explorou isso assim de maneira exaustiva, são teses herméticas. E na tese 14, quando o Benjamin vai definir um dos conceitos centrais para se pensar a concepção dele de história, que a história para o Benjamin não se trata de algo do passado. A história para o Benjamin se trata de uma atenção a uma intensidade, um olhar para o presente e como perceber o momento oportuno, aquilo que os gregos chamavam de kairos, para agir pela ação política. Ora, na tese 14, quando ele vai conceituar o significado de momento oportuno, de kairos, de tempo presente, ele toma de empréstimo como figuração a moda. Ele vai dizer, ora, o que é o salto de tigre? E aí, né, o salto de tigre aqui não é o salto do Lobotan, né, é um salto na própria história. Bom, ele vai dizer, ora, assim como a Revolução Francesa
citara a Roma Antiga por meio da política. Robespierre se inspirava nos discursos da Roma Antiga, sobretudo Brutus, que tinha sido um revoltado contra o Império Romano. A moda da época também citou as mulheres revolucionárias, né, que depois, enfim, compuseram ali o que ficara conhecido como jacobinos, os jacobinos. As mulheres revolucionárias, elas adotam trajes, túnicas, que imitavam as estatuárias de Roma Antiga. Por dois motivos. Primeiro, porque elas estavam lutando contra um poder estabelecido chamado monarquia. A corte de Versalhes, Maria Antonieta e Luís XVI, era uma teatralidade exagerada no que diz respeito à constituição da aparência, sem precedentes. Inclusive, aliás, essa foi uma das acusações contra Maria Antonieta. Ela era uma rainha muito dispendiosa, ela gastava em excesso. Bom, então, essas mulheres adotam essas vestimentas límpidas, fluidas, inspiradas nas túnicas romanas, para se diferenciarem daquilo que elas estavam combatendo. Só que olha que interessante, o Benjamin vai dizer, assim como a moda, ela cita o passado, que é o que o senso comum entende como releitura, né? Por exemplo, há um tempo atrás tivemos uma volta das ombreiras. As ombreiras são características, são formas da moda, da silhueta dos anos 80. Assim como a moda cita o passado, atualizando esse passado no presente, a Revolução Francesa citara a Roma Antiga, atualizando o discurso da Roma Antiga. Só que tem uma questão toda que o Benjamin vai dizer, que esse passado não é um passado que volta como identidade, porque o passado nunca volta como identidade. Seria criar uma máquina no tempo. O passado, ele sempre volta como não identidade, portanto, como diferença. Tanto a referência que Robespierre faz a Brutus, como a moda da época da Revolução faz a Roma Antiga, ela desloca o sentido daquela criação originária. Ora, e aí o Benjamin vai dizer, que loucura, as túnicas voltaram no corpo das mulheres durante a Revolução Francesa, só que talhadas à maneira moderna. Isso muda tudo. Por quê? Porque o desenvolvimento das forças produtivas, no sentido marxista, mas da técnica e da tecnologia, também se alteraram. Bom, o que nos interessa aqui? E aí o Benjamin finaliza a tese 14 dizendo, a única questão é que a moda está a serviço da classe dominante, ela é uma organização social da falsa aparência. Ela mantém aquele sentimento de que as coisas estão mudando, né? Conforme as modas mudam, a impressão é que o tempo histórico também está mudando. Quando o Benjamin vai dizer, não, tudo que a burguesia e o historicismo deseja é manter as coisas como elas estão, é manter a continuidade, é manter o congelamento do devir histórico. Ora, esse seria o aspecto negativo. O aspecto positivo que pode ser lido na tese 14 é pensar uma reversão dialética, quando ele diz o seguinte, se a moda é capaz de ter essa atenção, esse faro para o atual, ler o seu tempo presente, seu tempo histórico, perceber as urgências daquela atualidade, como que ela, então, pode ser um índice, uma expressão, Benjamin usa o termo expressão, como ela pode ser uma expressão daquela realidade político-social e pode, inclusive, mobilizar as forças revolucionárias. Ou seja, é na manifestação das formas das vestimentas de moda que nós podemos ler a sensibilidade de uma época, suas contradições e os seus desejos. Muito bom. Bruno, você consegue mostrar com essa sua fala uma certa centralidade até, né, da questão da moda na compreensão que o Benjamin faz da luta de classes, na forma como ele pensa o materialismo. Muito interessante a sua perspectiva, né, de leitura do Benjamin. O que eu ia te perguntar, para fazer uma última pergunta, você dizia que o Lipovetsky faz uma virada nesses estudos, né? Comenta um pouco em que sentido e se tem relação com o Benjamin, se não tem, como que você vê essa virada e de lá para cá, porque já faz tempo também, né? Desde os anos 80 para cá, o que mais aconteceu, né? Assim, nesse cenário de uma leitura filosófica da moda? Atualmente, eu vou começar de trás para frente, tá? Atualmente nós temos pautas muito interessantes
sobre uma moda decolonial, né? Pensando aí as pautas decoloniais, as questões raciais, étnicas, sobretudo uma certa onda do movimento feminista, do quarto movimento agora recente, que vai pensar a questão de gêneros. A discussão de gêneros está muito forte, da constituição da expressão de gêneros por meio da vestimenta, né? Porque a vestimenta é como a gente aparece no mundo. Então, o início da constituição daquela identidade de gênero vai ser por meio da vestimenta, vai ser por meio da gestualidade. Então, tem coisa muito interessante acontecendo, Caio. Eu acho que seria oportuno depois, se você quiser, posso indicar pessoas que também estão pensando isso. Bom, mas o Lipovetsky, qual que vai ser o que o diferencia do Benjamin, tá? Primeiro que ele é um autor liberal. Ele é um autor liberal, ele se formara na Sorbonne, lera todos os grandes clássicos da filosofia, sobretudo Freud e Marx, e ele, de uma certa maneira, nos anos 60, se afasta desse pensamento freudo-marxista que era muito predominante na academia francesa. Bom, então ele primeiro começa que ele é um autor liberal, e sendo um autor liberal, ele ainda acredita na ideologia do indivíduo e na possibilidade de constituição da individualidade nas sociedades modernas capitalistas, né? Isso numa visão marxista é impensável, né? Não existe a plenitude do indivíduo se não passar por um processo de emancipação de classe. Né? Então, começa por aí. Ele vai pela questão da individualização, da individualidade, em como a vestimenta ela constitui esse indivíduo pela externalidade. É como se a vestimenta fosse uma alma externalizada do indivíduo. Ora, ao passo que para o Benjamin, essa questão não está posta. O Benjamin vai muito mais por uma leitura da questão do erótico, o erotismo que a moda possui, a ligação com o fetichismo da mercadoria, que ele vai chamar de sex appeal inorgânico. É uma aproximação que ele faz com o conceito de reificação em Lukács e junto com o fetichismo da mercadoria do Marx. Vai pensar a moda ligada à história, tanto no sentido negativo quanto positivo. Já e não tem ali uma questão do indivíduo no bem, até tem, quando ele vai analisar o dandismo, que foi um movimento estético de revolta do século XIX, que Baudelaire era um dandy. E o dandy ele tem essa preocupação com uma externalização da alma por meio da vestimenta. Poderíamos dizer que ali é o único momento em que se reflete um princípio e esperança de uma individualidade para o Benjamin. Bom, isso é um outro assunto. O Lipovetsky, então, ele se distancia do Benjamin nesse sentido. Qual que é o mérito do Império do Efêmero? O Império do Efêmero. Já começa que o título é belíssimo e tem uma contradição por si só. Porque qual que é a nossa concepção de eterno, de império, quando a gente pensa? Império é aquilo que perdura no tempo histórico. Né? Qualquer império visa ser imortal, nunca terminar. Né? Se pudesse, o Império Romano estaria aí até hoje. Do efêmero. Então, que temporalidade é essa que perdura no tempo, mas que lida com a transitoriedade de todas as coisas, com o caráter efêmero, com o caráter provisório de todas as coisas? É a moda enquanto sistema, que seria a moda enquanto suas leis, características, mas que lida com a temporalidade da transitoriedade do efêmero pelas passagens das modas, pelas mudanças cíclicas das tendências. Qual que é o mérito do Lipovetsky? Lipovetsky, como um filósofo / sociólogo, ele não está preocupado em recompor uma história da moda. Ele já começa logo no livro dizendo, eu não estou preocupado aqui em falar que, por exemplo, em 1710, as pessoas usavam determinado tipo de chapéu ou determinado tipo de barba. Isso não me interessa. Eu vou fazer uma análise sobre a moda enquanto desenvolvimento de uma estrutura de pensamento, uma estrutura de formas no contexto das sociedades modernas ocidentais. E ele vai dividir, então, a moda em 4 períodos. Isso para uma análise estrutural, inclusive para olhar para a história da moda, estrutural enquanto estrutura, para olhar para a história da moda é interessantíssimo. Porque qual que é o primeiro período? A moda aristocrática e artesanal, que vai do século XIV até o meio do século XIX. Então, é a moda que se dá na corte, e daí ele vai mostrar quais são as características do sistema da moda naquele período. Depois, a moda de 100 anos, que é meio do século XIX, com o início da alta costura e a era dos grandes costureiros, e depois o meio da década de 50, até a década de 50, após a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma moda que, obviamente, dura 100 anos. A partir dos anos 50/60,
pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se tornando a capital econômica e cultural do mundo, tem nisso aí o prêt-à-porter, que é o pronto para usar, ou seja, uma produção incessante das peças, surge a figura da boutique, do estilista, que é aquele que produz para a massa, a moda se democratiza e ele percebe que temos novamente uma mudança, uma ruptura, uma descontinuidade na moda, que é a moda aberta. Isso vai até os anos 80, que é o período no qual ele escreve o Império do Efêmero. A partir dali, ele diz, a moda agora está na sua fase de moda consumada. O interessantíssimo, o que é a moda consumada? E aí tem uma cutucada do Lipovetsky, depois ele retoma essa ideia. Ele está escrevendo no contexto dos anos 80, né? 87, todo mundo já sabia que o muro ia cair. O Muro de Berlim, que a União Soviética já estava em vias, já estava agonizando em praça pública. Todos os países do leste, enfim, isso já não era mais segredo para ninguém. Ele vai dizer que, com o fim das ideologias escatológicas, portanto, um certo modelo de socialismo e uma certa utopia comunista, a ideologia da moda ela vence no Ocidente. Então, que agora a ideologia da moda ela passa a dominar todas as esferas das relações sociais. A política, a economia, a cultura, a arte, as relações amorosas, as relações entre amigos, entre família. Ora, um exemplo disso, nós tivemos uma eleição, não a última, acho que foi a segunda da Dilma, que ela foi reeleita, que todo mundo queria ser o novo. Eu sou novo, eu sou moderno. Isso são características da modernidade, mas também são características do fenômeno social da moda. Esse desejo em ser novo, em ser novidade, na realidade, novo ou novidade, esse desejo em parecer jovem, que tem uma promessa de futuro. Basta pensarmos aí também nas relações amorosas, como as relações amorosas hoje são cada vez mais transitórias, provisórias, efêmeras. Nada foi feito para perdurar. Claro que isso já está no contexto do capitalismo do 19, mas se extenua, aumenta cada vez mais a sua potência a partir dos anos 80. Então, a moda consumada significa que a linguagem, a estética da moda e a temporalidade da moda, ela vai dominar todas as esferas das relações sociais, das relações de consumo e das ideologias, inclusive. Para o Lipovetsky, por exemplo, o Maio de 68 foi uma revolução da moda. E que foi, mais de 68, foi muito estético, se a gente for parar para pensar, tanto em termos de moda quanto a composição, né, a poesia, a poesia no poder, os jovens retomando os grandes clássicos da literatura francesa, a poesia, aquilo teve muito mais uma sensibilidade estética do que realmente uma sensibilidade de ocupar a política, porque eles diziam, ora, a política já está corrompida, então ocupemos o teatro, aí eles iam para o teatro ler poesia e os grandes clássicos. Então, é nesse sentido que Lipovetsky tem uma importância. Ao pensar, então, a moda de uma maneira descontínua, com rupturas, e mostrando como que ela acompanha, que não dá para analisar o fenômeno social da moda sem a mediação com a cultura, sem a mediação com as artes, sem a mediação com a economia da época, sem a mediação com os aspectos políticos e sociais. Nisto ele foi um dos primeiros. Na teoria recente, o Benjamin já tinha feito isso. Muito bom, Bruno. Gostei demais da sua conversa aqui, Obrigado, das querido. coisas que você Foi trouxe. ótimo também. Para encerrar, fazer uma última pergunta. Eu já fiz essa pergunta no começo, mas eu queria refazer. Claro. Sobre o Brasil. Por que você acha que, a despeito da Gilda, né, esse campo não é tão valorizado nos estudos de filosofia? E tenho certeza que você está contribuindo enormemente para essa valorização desse tema. É porque os jovens estudantes estão mais preocupados com o sujeito transcendental do que com o drapeado de um vestido, né? Então começa por aí. Eu acredito, brincadeiras à parte, acho que tem espaço para pesquisas de, né, diversas matizes, e que bom. Eu acredito que há um certo preconceito, por mais que os nossos departamentos sejam de formação francesa, há um certo preconceito ainda em encarar esses temas menores como menores, entre aspas, né, essas figurações de uma realidade concreta, como perfumaria. Né? O próprio Benjamin se esbarrou nessa dificuldade quando ele foi analisar o trabalho das passagens, quando ele cita o trabalho das passagens, ou quando ele vai pensar toda a questão da poesia do Baudelaire. Bom, Baudelaire era mal visto entre a inteligência de esquerda,
na década de 20. O Proust também, quem lia Proust era uma elite. O Benjamin vai mostrar a potência daquilo, que aquilo tem uma potência emancipatória, uma potência para a revolução. Então, primeiro por isso, é considerado como um tema menor. Segundo que, ora, eu penso que a filosofia, o espanto, a admiração, né, que começa a filosofia no mundo antigo, claro, eu estou falando isso de uma maneira anacrônica, eu fico fazendo um exercício mental de como que o primeiro pensador, né, o primeiro pré-socrático, ou o próprio Platão, quando Sócrates e Platão, quando se despertaram, né, para a experiência do pensamento filosófico, como que eles, qual foi a primeira admiração e o primeiro espanto que eles tiveram com a realidade? Eu penso que é o mundo da impermanência, o devir, de que as coisas todas estão fadadas à transformação contínua, à morte, por tanta finitude, por tanta passagem do tempo. E a partir daí, da concretude da existência, vejam bem, a filosofia é uma questão concreta, uma questão de corpo, ela é corporal. A partir de um olhar para a concretude da existência, elaborou-se uma teoria do conhecimento. No caso da teoria do conhecimento, vamos nos referir somente aqui à platônica. Bom, então a moda ela tem essa capacidade e eu acredito que a filosofia ela precisa resgatar esses lugares que olhem para a concretude da existência vivida, para a corporeidade. Falta sujeito dentro da filosofia contemporânea, falta o sujeito, falta a carne, falta o corpo. E a partir daí extrair elementos filosóficos, noções ou categorias da filosofia. Por exemplo, o meu interesse na pesquisa é pela categoria de tempo dentro do pensamento de moda do Walter Benjamin, né? A ideia é eu chegar com uma defesa de que quando o Benjamin ele se utiliza da moda enquanto organização social da aparência, enquanto figuração, não só como um modelo epistemológico crítico para a concepção de história burguesa, mas o que lhe interessa ali é a categoria de tempo, de relação com o tempo temporal que está exposta na própria moda. Vejam bem, o tempo é uma categoria filosófica importantíssima, talvez a única coisa que restara da metafísica, depois do declínio da metafísica. É o que é o tempo, né? E é isso, Bergson percebeu de maneira brilhante, Proust percebeu de maneira brilhante. Bom, isso daí não é para falar sobre isso agora, mas só para você entender como é possível fazer essa mediação entre a concretude e essas categorias filosóficas. Falta esse olhar, penso eu, desses objetos esquecidos, desses objetos que, de uma certa maneira, são desprezados, mesmo dentro da própria academia, ou mesmo na sociedade, porque todo mundo tem uma visão da moda como algo fútil, algo que diz respeito somente à frivolidade, à aparência, ao culto da aparência, ao culto do narcisismo, mas como que nesses elementos também, nesses fenômenos, nós conseguimos extrair questões e categorias para o pensamento filosófico. Maravilha, Bruno. Muito obrigado pela sua entrevista aqui, a sua presença no canal. Imagina. Quiser dizer mais alguma última coisa, divulgar aí seus trabalhos, projetos também, para a gente encerrar, fica à vontade. Claro. Como eu disse, né, deve sair em breve pela revista Dissonância da Unicamp uma resenha crítica que eu fiz da última publicação sobre a questão da moda no Benjamin. Isso que é interessante, começou a pipocar. Agora, o Caio, umas publicações, todas do exterior, né? Uma americana, que é de 2006, e é de 2020, do ano passado, que é a do Philippe Ekdart, que é da Basileia, na Suíça. E ele, sobre o Benjamin na moda. Então, tem aí um espírito aí do tempo, meio que pensando essas questões agora no Benjamin. Então, essa resenha crítica, ela deve sair, está disponível em breve no site, primeiro, da revista Dissonância, da Unicamp, depois na versão, né, a versão mesmo da revista digital. Convidá-las e convidá-los para o curso o Instante das Formas, sobre o espírito das roupas e o espírito do tempo, no CPF Sesc. As inscrições abrem dia 27 agora de maio. O curso começa logo na semana seguinte, parece que, se não me engano, são as segundas e quartas, das 19 às 21 horas. Um preço popular, porque o Sesc tem, né, essa política de preço popular. Vou montar um grupo de estudos pela Adeline Instituto, no qual eu vou analisar 4 livros importantes para a teoria de moda. O grupo de estudos ele começa agora em agosto, ele vai até março do ano que vem. Serão 2 livros bimestrais.
Então, eu vou trabalhar o Império do Efêmero do Lipovetsky, vou trabalhar o Sociologia de Moda do Frédéric Godard, que é um filósofo sociólogo francês, né, evidentemente, Walter Benjamin, vou trabalhar o arquivo B do Trabalho das Passagens, e um livro belíssimo chamado Moda, Divina Decadência, que é uma análise da relação da moda com a psicanálise, que é do Mauro Mendes Dias, aqui do Instituto Vox, um psicanalista de São Paulo. Então, esses são os próximos projetos. Estou na curadoria e na pesquisa da exposição Ema e a Moda no Século XX, que abre agora em outubro deste ano na Fundação Emma Gordon Clabin, aqui em São Paulo. Muito bom. Eu vou deixar também na descrição aqui as informações para quem se interessar. Mais uma vez agradeço, Bruno, pela sua presença e também pela presença das pessoas que assistiram aqui o vídeo, né? E peço aí, deixem comentários, tal, o que vocês acharam, para a gente continuar a conversa e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Obrigado, Caio, obrigado novamente pelo convite, belíssimo projeto, continue, acho que principalmente nesse momento da pandemia, a gente não sabe até quando essa loucura vai, e eu acredito que mesmo depois que passar, as pessoas ainda vão continuar muito no online ainda, né? Então é uma maneira de difusão, porque a gente não pode esquecer que a universidade, ela é feita de pesquisa, extensão e difusão também, as pessoas, ensino e difusão, e acho que é um pouco a nossa tarefa dessa nossa nova geração, em levar isso para fora dos muros da academia. Eu acho isso muito importante, né? E aí, parabéns, que você tem cumprido muito com maestria essa tarefa. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Até a próxima.